vocês. Eu agradeço o convite de estar, depois de uma longa data, estar aqui no Japão. Longa data mesmo. Eu não vou dizer exatamente quanto tempo, mas faz muito tempo que eu não tinha no Japão. E que nós possamos estar em sintonia com os nossos amigos espirituais e que a paz de Deus esteja conosco. Nós vamos falar hoje sobre um livro, e o livro é um elemento extremamente importante para a doutrina espírita, porque todo o conhecimento que a gente tem da doutrina espírita vem de livros. Diferentemente da Bíblia, que também é um conjunto de livros. A gente costuma dizer que o Espiritismo é de origem divina, por iniciativa dos espíritos, mas com o trabalho dos encarnados, principalmente sob a responsabilidade de Allan Kardec. Allan Kardec começou a se interessar pelas experiências, pelas informações sobre os espíritos em 1854. A primeira vez que ele teve um conhecimento sobre os espíritos. Ele tinha sido magnetizador antes. E isso ajudou a entender uma série de coisas que aconteciam nas experiências com os espíritos. E Kardec desencarnou em 1869, 31 de março de 1869. Então, veja bem, 15 anos. Para aqueles de nós, que nós incluímos, entendemos assim que 15 anos, o que eu consigo fazer em 15 anos? Kardec fez em 15 anos, ele escreveu 5 livros, mais de 5, ou basicamente 7, 8 livros, e escreveu uma revista espírita com edições mensais de 1858. E quando ele desencarnou em março, ele já tinha a edição até maio pronta. Se alguém já teve a curiosidade de verificar a revista espírita, que era uma espécie de laboratório que ele fazia, no sentido de jogar algumas ideias e verificar como é que o público aceitava ou não aquilo, como é que os espíritos ajudavam na continuidade daquele assunto, esse laboratório fez com que ele pudesse escrever essa quantidade de livros que ele escreveu, começando com o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênesis. A Gênesis é 6 de janeiro de 1868, por isso que a gente comemora Faltando um detalhe. E a gente comemora então esse ano. Não, coloquei pilha nova. Tem que ter um aparelhinho ali, porque senão ele não. Então a gente comemora esse ano de 2018, 6 de janeiro de 1868, a gente comemora 150 anos da Gênesis. Esse livro aqui. Vocês percebem que a gente tem editoras diferentes. E ao ter editoras diferentes, o que a gente tem de diferença? Tradutores diferentes. Tradutores diferentes. E tem uma outra coisa que acontece também. Essa tradução veio de que original francês? Essa tradução veio de que original? Inclusive Salvador Gentili, Essa tradução do Salvador Gentili que desencarnou recentemente, um pouquinho antes do Simonetti. Salvador Gentili. E que edição francesa foi traduzida? E essa daqui, que tem a Dalac, tem a introdução de Herculano Pires. Mas ele não foi o tradutor desse livro. Mas qual a edição francesa que esse livro foi traduzido? E esse aqui mais recente, qual foi a edição que foi utilizada para a tradução? Funcionou. Então a gente está, o movimento espírita brasileiro comemora, não só o brasileiro, como o mundial também, comemora 150 anos do lançamento dessa obra. Uma curiosidade, quem já leu a Gênesis? Eu senti assim, algumas pessoas subiam, mas ele estava baixado Kardec considera, não só Kardec, como São Luís era o espírito protetor da sociedade parisiense dos estudos espíritas. O espírito São Luís, na revista Espírita, de janeiro de 68, ele considera que esse livro era a apoteose dos ensinamentos codificados por Allan Kardec. E era apoteose porque, basicamente, o que ele fazia,
ele juntava dois assuntos que a princípio eram inconsistentes: a religião com o lado científico. Ele colocava junto, porque o Espiritismo, com suas consequências morais e comprovações científicas e princípios filosóficos, evidenciava que através da fé raciocinada nós poderíamos colocar a ciência junto com os seus aspectos religiosos para explicar as leis da natureza. Essa é a base, por isso que a gente diz que o Espiritismo tem os seus aspectos científicos, porque ele parte de experimentações, as famosas mesas girantes que aconteciam eram laboratórios, e na prática, a comunicação com o mundo espiritual. Que detalhe interessante, não foi o humano que falou que quem se comunicava era o espírito. O espírito se comunicou dizendo que eram as almas daqueles que haviam aqui encarnados. Que é uma mudança completamente diferente. Não é um achismo que deve ser almas de desencarnados, mas o espírito diz que já viveu aqui em outras oportunidades. Filosofia porque explica o sentido da vida, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E como consequência disso, a gente tem os aspectos morais. Por isso que Kardec, durante muito tempo, ele não quis usar, e até hoje no movimento espírita, tem gente que fala que o espiritismo não é religião. E realmente ele não é religião no sentido canônico da palavra religião. Porque quando a gente fala em religião, o que vem à nossa cabeça? Deve ter alguém que é um intermediário entre nós e Deus. Normalmente as religiões que existem, elas têm uma hierarquia. E tem uma pessoa que é o ápice lá. A gente até brinca, é o papa do assunto. Né? Ele é o papa do assunto. E todas as religiões que a gente conhece, por necessidade, se a gente verifica, por exemplo, o cristianismo, o que aconteceu, em que ele foi sendo, os cristãos sempre perseguidos pelo Estado, até o momento que o Estado assumiu que a religião oficial seria o cristianismo e mudou para o catolicismo. E para ocorrer a mudança para o catolicismo, o que aconteceu? Muitas coisas pagãs foram incorporadas. Então, o aspecto de adoração, imagem, rituais, é tudo pagão. Que nós tínhamos essa necessidade de manifestar. Mas Kardec entendia que o Espiritismo não era nada disso. Então, ele demorou muito para dizer que a ciência, o Espiritismo, é uma religião. Por isso que ele usou durante muito tempo que as consequências morais são os aspectos religiosos do Espiritismo. Mas vamos lá. Então, esse livro seria o ápice. Dá todo o trabalho que Kardec desenvolveu nesses 15 anos. Né? Nesses 15 anos, de 54 até 69. Bom, se ele é um ápice desse trabalho, ele tem um valor muito grande para nós como espíritas. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje? O que eu quero falar para vocês hoje? Isso aqui não foi Kardec que escreveu, isso aqui não foi Kardec que escreveu, isso aqui não foi Kardec que escreveu. Kardec escreveu isso aqui. E essa aqui é a primeira edição da Gênesis. Essa aqui é a quinta, a quinta, a quinta. Inclusive, interessante que essa aqui é a quinta, só que tem alguns trechos da quarta. E eu espero colocar essa dúvida na cabeça de vocês. Por que a gente só traduziu a quinta? Não foi porque todo mundo se reuniu e falou assim, nós vamos só traduzir a quinta. Não, quem tomava conta da continuação das obras de Kardec autorizou que somente a quinta poderia ser traduzida. Só teve um país que não traduziu a quinta. Espanha. José Colavida. Ele traduziu a segunda edição. E ele não traduziu a quinta. Traduziu a segunda. Os espanhóis têm a Gênesis verdadeira desde 1870, alguma coisa que eu acho, quando ele traduziu. Mas a pergunta toda, eu espero mostrar para vocês essa preocupação nossa que a gente tem com o movimento espírita, por que a gente diz que essa é a edição verdadeira? Espero poder mostrar para vocês essa ideia. Essa pergunta foi feita para essa senhora aqui, Simone Privado Moidanite. O
presidente da Confederação Espírita Argentina perguntou para Simone: Simone, qual é o conteúdo definitivo de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo? Esse assunto é antigo, gente. É muito antigo. Para vocês terem ideia, começou tudo em 1884, com o biógrafo de Kardec, Henri Sauce, 1884. Na década de 1920, isso tornou a entrar na moda essa discussão. Qual é a agência verdadeira? Qual é a agência verdadeira? Na década de 80, esse assunto voltou a ser verdadeiro. Já viram falar em Carlos Ibaçaí? Sim. Tá vendo? Filho dele traduziu. Filho dele estava na internet com um grupo de pessoas que estavam lendo a Gênese. Ele pegou uma Gênese, o pai dele tinha em francês. Ele falava francês, ele pegou a Gênese em francês. E ele via que o que as pessoas falavam que estava escrito não batia com o que ele estava lendo em francês. Ele foi atrás para descobrir o que era. Aí ele descobriu que a edição dele era de 1 a 4. E as edições que as pessoas estavam lendo, as edições traduzidas, eram a partir da 5ª. Ele foi atrás para ver as diferenças e aí ele traduziu a Gênese. Primeira edição. E a gente vai ver assim, primeira, segunda, terceira, quarta, são todas iguais. São tiragens diferentes. São tiragens diferentes, ainda usando tipos. Naquela época, século XIX, eram tipos. Gênese, G, pegava o tipo E, N, acento, em francês não é acento assim, N, E, S, E. Aí escrevia, colocava os tipos juntos, escrevia a palavra Gênese. Aí juntava aqueles tipos todos numa forma, aí você chegava na máquina com tinta em cima das tipos metálicos, máquina de datilografia, gente, e você imprimia a página ali. Quando a edição entendia que aquilo estava congelado, vamos dizer assim, transformava os tipos em uma matriz. O que era a matriz? Era um papelão um pouco mais grosso, que você chegava com o tipo e prensava os tipos nesse papelão, e o papelão saía com um baixo relevo, e aí você colocava a tinta e fazia as impressões. Mas só fazia isso quando não havia mais mudança nas edições. Mas primeira, segunda, terceira e quarta, todos eles foram feitos com tinta. Mas aí o presidente da Confederação Espírita Argentina perguntou para Simone: quem que é Simone? Ela é uma brasileira, diplomata. Ela vive no Uruguai. Ela falou: eu vou atrás. Eu costumo dizer assim, ela foi atrás, ela foi na França, foi na Biblioteca Nacional Francesa, consultou todos os documentos que ela podia e descobriu uma série de coisas que evidenciam que Kardec, enquanto vivo, só publicou até a 4ª edição. A 5ª edição não foi Kardec. Ele já estava desencarnado, né? Já estava desencarnado quando apareceu, em 1872. Então Kardec publicou em janeiro de 68. Ele publicou a primeira tiragem, 1000 exemplares. Fevereiro, mais 1000. Março, mais 1000. 3.000. Quando chegou em fevereiro de 69, olha, ele desencarnou quando? 31 de março. Em fevereiro de 69, ele mandou a gráfica imprimir mais 2.000 exemplares. Aí ele desencarna dia 31 de março. Então a Simone foi procurar as informações. E muita coisa que eu vou falar é o que ela conseguiu de informações. Vamos lembrar um pouquinho o que acontecia na França no século XIX. Nós estamos falando próximo a 1870. Então, ok? 68, próximo a 70. A França era dominada pelo imperador Napoleão III. E só na França que acontecia isso. Quando o cara era imperador, era ditador, o que ele fazia? Ele tinha um severo controle das reuniões, severo controle da imprensa, severo controle de gráfica. Por quê? Porque ele não queria que falassem mal dele. Muito menos escrever alguma coisa contra ele, ditador. Então ele tinha controle dele. Censura. Ele tinha número fixo de tipógrafos, ou seja, tipografia, né, quem imprimia o material, era um número fixo.
controlado. Se não me engano, eram 18 gráficas que haviam na França. Não podia, quero ser gráfico. Não, você tinha que ter uma autorização para isso, porque você devia ter controle. Era feito um juramento para não imprimir nada contra o seu soberano. Tinha que ter uma licença do ministro do interior para você ter gráfica, para você editar ali. Tinha um funcionário que corria as gráficas e livrarias para ver aquilo que estava sendo, o que se queria imprimir e o que estava imprimindo. Aquilo que se queria imprimir era lido e para depois ser autorizado a ser liberado. Por isso que Kardec, quando ele começa as vendas da agência, no dia 6 de janeiro, no dia 4 de janeiro, ele fez o seguinte, ele pegou um exemplar da Gênese, que era a lei, ele pegou um exemplar da Gênese e chegou na Biblioteca Nacional Francesa e falou assim, ó, esse livro eu quero vender. Como já tinha recebido a autorização, porque já tinha sido visto, o livro foi depositado, depósito legal na biblioteca, e a partir dia 4, dia 6 ele começou a vender. Todas as vezes que você mudava a edição, se houvesse mudança da edição, você tinha que colocar um novo exemplar como depósito legal. Ok? Só existe o depósito legal da primeira edição. Não existe da segunda, não existe da terceira, não existe da quarta. Porque ele não modificou? Porque ele não modificou. Aparece um primeiro exemplar da quinta edição em 1872. Bom, se tem um exemplar da quinta edição, é sinal que foi modificado em relação aos 4 primeiros. Foi o que ela achou. Eu costumo dizer o seguinte, na época, o continuador das obras de Kardec dizia o seguinte, quando consultado, quem que fez essas mudanças na Gênese? Ele falava assim, foi Kardec, e essa edição, ela é igual à quarta edição. Lembra que eu falei? A quarta edição é igual à quarta edição, e quem editou a quarta edição foi Kardec. O trabalho dela, da Simone, mostra o seguinte, nessa época dizia assim, primeira, segunda e terceira edição eram iguais, quarta, quinta e sexta eram iguais, então a quinta é igual à quarta, se a quarta foi Kardec que mexeu, a quinta é igual à quarta, então tudo tranquilo. Ela descobre então que não é verdade isso, não é a primeira, segunda e terceira iguais, não é a quarta, quinta e sexta iguais, mas o correto é primeira, segunda, terceira e quarta iguais, quinta, sexta e para frente diferente. Esse é um marco. Quando eu falei assim, apareceu a Celeuma em 1980, apareceu a Celeuma em 1920. Se vocês acharem que eu estou falando abobrinha, pegue o seguinte, existe um livro, que foi durante certo tempo, foi bem famoso, são 3 volumes, um livro capa cinza, não sei se tem edições novas, chama Allan Kardec, é uma biografia de Allan Kardec, escrito por 2 pessoas, Zeus Lantuil e Francisco Thyssen. Ele está pela fé. O terceiro volume, ele tem um capítulo, uma parte, um anexo específico sobre a Gênese. E lá está dito o seguinte, o Zeus escrevendo, eu não consegui encontrar uma edição da quarta, não tenho isso. Mas sabemos que a primeira, segunda e terceira eram iguais. Como iguais eram a quarta, a quinta e a sexta edição. Está escrito lá. Porque durante muito tempo achava que a FEB tinha adulterado, ela decidiu fazer a tradução da quinta por decisão dela, e não foi. Ela não teve condições de ter autorização para a anterior. Então, o grande trabalho dessa senhora, esse livro é cheio de dados, documentos, ela mostra os documentos em que ela encontrou as informações pertinentes a essa situação. Então, tudo era controlado. Eu tinha que declarar que eu queria imprimir alguma coisa, o governo analisava o conteúdo, e se havia autorização para impressão, eu tinha que fazer o depósito legal. Se eu não cumprisse essas coisas, eu tinha penas severas. Eu poderia ter o caso aqui, eu poderia ter material impresso, mas impossibilitando a venda, a suspensão da venda, porque alguma coisa estava errada com relação ao que o imperador exigia. Está vendo aqui, isso aqui esse trecho aqui, onde está aqui? Vamos ver se a
imagem não está muito boa aqui. Está parecendo que é o penúltimo. Ó, tá vendo? Lá, Genese, segundo o Espiritismo, é o quarto, é algum desses aqui, eu não sei. É o quarto, assim, para baixo. 1, 2, 3, 4. Aqui, esse aqui. Esse aqui era uma pasta, um caderno que havia na gráfica, dizendo o seguinte, ó, eu pretendo imprimir 3.000 exemplares. A gráfica dizia isso. Depois de ser analisado pelo governo, foi impresso e ia ser vendido, ó, aqui tem a seguinte informação. No número da linha lá da impressão, né? E aqui seria o que eu vou imprimir. Agência, eu vou imprimir. E eu preciso ter um depósito legal. E isso foi feito no dia 4 de janeiro de 1868. Então, esse foi o Kardec que fez isso. Ele entregou lá. É a primeira edição isso. Né? Isso a gente tem nos arquivos nacionais da França. E hoje em dia é muito fácil, gente. Se você quiser pegar a primeira edição, quinta, sexta, 23ª da gente, é só entrar na internet, você consegue facilmente encontrar isso. Tem olha aqui, ela contando a emoção que ela vivenciou ao encontrar um exemplar da primeira edição da Gênesis. E os franceses não queriam que ela, não estava autorizada. Esse livro estava numa caixa, tá vendo? Não dá para ver, mas estava numa caixa fechada e não poderia ser divulgado. Mas ela conversou com a bibliotecária, a chefia, e ela teve acesso. Já tive essa foto. Então, esse é um exemplar da primeira edição da Gênesis, 1868, 6 de janeiro. As informações. E uma coisa que mostra, assim, todas as edições de Kardec aparecia o ano em que ele era lançado. Em 1868 aqui. Isso daqui é a informação, aquilo que eu comentei já. Em fevereiro de 69, Kardec quer imprimir mais 2.000 exemplares. Aqui significa 2.000. Já tinha impresso 3.000. Por quê? Se a gente acompanha na obras póstumas desse espírito, Kardec fala que no começo a venda vai ser bem rápida, mas depois deve dar uma esfriada. Não vamos pensar que sempre vai ser como na primeira semana. Então ele não queria imprimir muita coisa. Ele ia imprimir na medida da necessidade do dia. Então, conclusão. Os arquivos nacionais da França e a Biblioteca Nacional da França constam. Durante a existência física de Kardec, a Gênese foi impressa sempre com o mesmo conteúdo. O que é o mesmo conteúdo? Segunda, terceira e quarta, como não houve mudança, não houve depósito legal. Só houve depósito legal do primeiro. Então não houve mudança nas 3 seguintes. Ou seja, o conteúdo é o mesmo. Como enquanto vivo, ele teve 4 edições, a gente diz o seguinte, que é o correto. Qual é a edição verdadeira? É sempre a última. Apesar da última ser igual à primeira. Então quando a gente fala assim, essa aqui é a primeira edição. Na verdade, a primeira, a segunda, a terceira e quarta não teve mudança. Mas o correto é a gente dizer que a edição verdadeira é a última. Aqui é o trabalho da Simone, ela pegando, isso aqui ela pegou na internet. Essa aqui é a primeira edição que ela conseguiu da Biblioteca Nacional Central de Florença. É tudo internet que ela pegou. A segunda edição. E aqui ó, a segunda edição, não dá para ver aí, mas em francês é segunda edição, biblioteca na Itália. A terceira na Dinamarca, ó, terceira edição. E a quarta edição, aqui na Biblioteca Municipal de Lyon, cidade em que Kardec nasceu, né? E também na Bélgica, enquanto isso. Então, todas essas, primeira, segunda, terceira e quarta, tem a edição que ela aparece, né? No caso, a impressão, a tiragem, e o ano que isso foi feito. Né? Ele, inclusive, aparece com 68 aqui, mas isso aqui foi impresso em 1869. Okay? Para corroborar isso, Kardec também escreveu um livro, o último livro que Kardec escreveu foi esse Catálogo Racional de Obras para fundar uma biblioteca espírita. Esse daqui é um
ele é da segunda edição, de 1869, esse catálogo racional. E nesse catálogo, onde vai falar da Gênesis, um desse aqui que fala da Gênesis, aqui está em letras maiores, ó, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, um volume, aqui é o tamanho dele, ó, 4ª edição. Ou seja, ele desencarnou em 69, em março, a edição desse catálogo racional é o segundo semestre de 69, 1869, ele diz que está atualizado em 4ª edição. Ou seja, então é mais uma prova que ele, antes de desencarnar, ele não tinha editado a 5ª edição, ele tinha parado na 4ª edição. Então, com o trabalho que a Simone desenvolveu, a resposta à questão levantada pelo presidente da Confederação Espírita Argentina é: não há dúvida, a edição correta da Gênesis é a 4ª edição. Não, mas tem tanta diferença assim? É isso que eu estou esperando. Tem tanta diferença, eu vou mostrar para você na prática. Os Espíritos dizem o seguinte: todo o trabalho a ser desenvolvido pelos humanos, sob suas responsabilidades, esses humanos não podem ficar esperando que os Espíritos entreguem o trabalho pronto, a partir do momento que ele quer. Então, compete a nós, e esse é o trabalho que ele tem desenvolvido no movimento espírita, é fazer com que as pessoas estudem a Gênesis, comparando as duas edições, para efetivamente entender a mudança que foi feita e o porquê das mudanças. Então, eu não vou chegar para vocês aqui e vou falar todas as mudanças que a gente tem, vou dizer algumas só. A gente está incentivando que haja grupo de estudos. O livro é o ápice da codificação. Então nós temos que estudar, não só ler, temos que estudar. E a partir do momento que tem diferença, encontrar as diferenças e o porquê das diferenças que têm sido colocadas ali, que explica muita coisa que a gente já vê. Então, para Simone não tem dúvida. E para o movimento espírita brasileiro, pelo menos parte dele, a USE faz parte, nós emitimos uma nota oficial, no dia 5 de junho, vou mostrar no final essa nota, dizendo algumas coisas que a gente considera que a edição definitiva da Gênesis é a 4ª. Mas, Orlando, a FEB mostrou uma nota dizendo que não é a 4ª, é a 5ª. Nós temos independência no movimento espírita. A FEB não é chefe da USE. A USE e as demais entidades federativas estaduais fazem parte do Conselho Federativo Nacional. Mas nós não somos da FEB, apesar do Conselho ser da FEB. É um rolo. Tipo o seguinte: a FEB começa sendo assim, a FEB é um centro espírita. Vocês sabem disso? A FEB é um grande centro espírita. No topo da FEB tem pessoas físicas, que na prática tomam conta de pessoas jurídicas. É estranho isso. O movimento espírita é muito estranho, mas é isso que acontece. Então a FEB tem o seu racional, que nós não concordamos, mas respeitamos. Tanto é assim que, não sei se vocês viram, a FEB lançou a 4ª edição traduzida. Agora na Bienal da... Não é esse não é esse não, esse é da FEAL. A FEB lançou a 4ª edição, a tradução da 4ª edição, da Gênesis, o Evandro Nogueira, que traduziu, e ela lançou na Bienal. Então tem aqui, eu posso mostrar para vocês, tem o eletrônico e tem o papel. Não é esse, tá? São 300 exemplares. 300 exemplares? E dizer que nós traduzimos a 4ª edição? Mas eu digo para vocês, a USE está traduzindo a Gênesis. Nós temos uma especialista em francês traduzindo a Gênesis. A gente deve lançar a Gênesis, tradução da USE, a partir do semestre que vem. Por quê? Nós temos hoje, na década de 90, teve também uma tradução da 4ª edição. E depois que caiu no domínio público,
você pode traduzir qual edição que você quiser. Né? Normalmente deu muito domínio público, era 50 anos, agora passou a 70. O Centro Espírita Leon Denis, da França, do Rio de Janeiro, ele traduziu a quarta edição francesa, uma senhora traduziu, e o pessoal não gostou muito porque ela fez uma tradução. É muito difícil fazer uma tradução. Ela tentou fazer uma tradução usando um pouco de linguagem coloquial de hoje. E o livro não ficou legal de ser lido. Não ficou legal de ser lido. Independente de ser primeira, segunda, terceira, quarta, mas esse livro aqui, do Guilherme de Ler, o Guilherme era um cara letrado, o cara tinha uma cultura enorme. Você pega uma tradução dele, é gostoso de ler o que ele traduz, como ele traduz. Mesmo traduzindo em quinta edição, mas eu particularmente gosto muito das edições dele. Você pega a comparação da Febre, Guilherme e Noleto. São traduções diferentes, são características diferentes. Né? Eu acho que cada um tem a sua particularidade e faz um negócio diferente. Mas vamos lá. Então, o texto depositado em 4 de janeiro é referente às quatro primeiras edições. E com certeza foi Kardec que fez isso. E quando a gente olha 150 anos depois, não existe prova para você dizer o seguinte: não, foi Kardec que fez a quinta. Não existe prova alguma. O Manifesto da Febre é só especulação. A coerência doutrinária de Kardec, eu vou mostrar para vocês que a coerência doutrinária de Kardec mostra que a quinta edição é melhor que a quarta. Eu provo que não é, vou mostrar agora para vocês que não é. Que tem erro doutrinário. Porque o problema é que tem erro doutrinário. E se a obra é o ápice do trabalho do não pode ter erro doutrinário. Está sendo incoerente. Mas vamos lá. Vocês já viram falar que... Como é que é o movimento espírita francês hoje? Como é que é o espiritismo na França hoje em dia? Muito fraco, né? É nada. Eu diria o seguinte: ele é fraco hoje pelo que aconteceu depois que Kardec desencarnou. Aí decepciona muita gente também. Não, o espiritismo hoje é visto na França como ocultismo, como magia. Só isso. Vocês viram recentemente um vídeo de uma menina brasileira que ela descobriu na França que tinha uma livraria vendendo documentos da Kardec? Se você prestar atenção naquele vídeo, a livraria era, não é a livraria de Kardec, aquela livraria não foi Kardec que abriu. Aquela livraria é do Pierre Guetin Lemarie. Lemarie foi o continuador das obras de Kardec. Você vê na placa de entrada da livraria, está escrito ocultismo. Ocultismo. Então vamos lá. Depois que Kardec desencarnou, qual que era a ideia dele? Ele queria ter uma comissão que tomasse conta da continuidade das obras dele. Kardec tinha um grande sonho, e talvez até hoje esse sonho não foi realizado. Ele queria vender as obras dele, as obras do Espiritismo, a preços baixos. E para isso, a Mélie e mais 6 pessoas, ela criou a Sociedade Anônima da Continuação das Obras de Kardec. Eram 7 pessoas, e a Mélie era uma delas. Bom, eu não vou contar da história da Mélie, existem vários casos. Existe esse livro, não sei se vocês conhecem, Madame Kardec, que conta o que aconteceu com a Mélie depois que Kardec foi embora. Não sei se vocês conhecem esse livro, Beaucoup de Lumière, Muita Luz. É um livro pequeno, na realidade é um manifesto dessa Beth Foucault. Era uma amiga muito íntima da Mélie, e ela conta o que aconteceu com a Mélie depois que Kardec foi embora. Em linguagem bem simples, assim, a Mélie foi colocada em escanteio. A voz dela nunca foi ouvida pelos continuadores da obra de Kardec. E fizeram tantas coisas que conseguiram fazer com que ela perdesse todo o dinheiro que ela tinha investido nessa sociedade anônima da continuação das obras de Kardec. A revista espírita, que continuou depois de Kardec, ela passou a ser um local não de espiritismo, mas tinha teosofia, Vocês já viram falar de Rustem? Rustem, todo mundo sabe o que é Rustem? Não? Depois a gente fala.
Rustenismo, ou seja, ele quem? Esse senhor aqui. Aqui é a Constituição dia 3 de junho, ó, Kardec desencarna 31 de março. Né? 3 de julho, a Menegaudet, ela cria a Sociedade Anônima da Caixa Geral Central do Espiritismo. Ela tinha algumas funções. Ó. 7 fundadores. Esse Armand Elian foi o secretário de Kardec. Ele era médium. O objetivo era divulgar o Espiritismo, lógico, o Kardec estava querendo isso. Atividades principais: continuação da revista Espírita, publicação dos livros de Kardec e de outros sobre o Espiritismo. Essa era a função dessa sociedade. Qual o grande inconveniente? Críticas que começaram a ter. Essa sociedade não tinha representatividade com relação ao movimento francês. Eram 7 fundadores só. Não tinha centros espíritas tendo representatividade nessa sociedade. Essa sociedade tinha controle de tudo. E tinha um aspecto que todo mundo, que Kardec a vida inteira não fez, que foi receber dinheiro pelo trabalho que tinha. Essas pessoas começaram a ter remuneração nessa sociedade. E aí que o negócio começou a degringolar. Porque a ganância já era ganância, quiseram ter mais e mais dinheiro e não diminuir os preços das obras para ter mais dinheiro, começaram a pedir dinheiro. Pierre Guetin Le Marie, que é o grande continuador, ele chegava a cobrar, eu não vou fazer isso, tá? Ele chegava a cobrar por palestra que ele dava. E Kardec sempre foi contra essa ideia de remuneração. Ele tirava dinheiro do bolso dele para as viagens, para fazer as coisas. E muita gente dizia que ele tinha ficado milionário com o espiritismo. Esse Adriano Calçone, ele veio aqui em São José na dia de Allan Kardec, no dia 18 de abril desse ano. Ele fez uma palestra na Câmara Municipal. Ele escreveu um outro livro, Em Nome de Kardec, que também retrata o mesmo assunto. Esse período de julho de setembro a maio de setembro, para a França foi um caos. Victor Hugo chamava de o ano terrível. Lembra o que aconteceu nesse período? Vendo a história, o imperador Napoleão III decretou guerra contra a Alemanha, contra a Prússia. E em 2 meses, 3 meses, a França foi derrotada. Porque ele achava que o exército dele era suficiente para resistir aos inimigos e não foi. Paris virou um caos. Porque tinha as comunas de Paris, porque Paris ficou contrário a todo o interior da França. E houve uma guerra civil nesse momento. Então era um caos, faltava comida, as pessoas morriam de inanição. Era realmente... Muita gente explica que esse alvoroço que aconteceu nesse ano que explica muitas coisas que não existe documentação com relação ao espiritismo. Nesse período, como o primeiro secretário, chamava secretário-gerente da Revista Espírita, é o Armand Elian, ele renunciou, ele não conseguiu dar continuidade, ele foi para a guerra, teve uma série de problemas, ele falou, não quero mais ser secretário-gerente, não. E aí, quem entra no lugar dele? Esse senhor, Pierre Guetin Le Marie. A partir do dia 27 de junho de 1871, ele torna-se acionista e secretário-geral da revista e administrador da sociedade. Ele foi um médico, trabalhava na Sociedade de Parecência e Estudos Espíritas. E Kardec achava que ele poderia ser um bom continuador. Ele meteu os pés pelas mãos. A gente pode ver várias coisas que ele fez. Vocês lembram de alguma coisa referente à fotografia de espíritos? Tem um livro do Emílio Miranda chamado Processo dos Espíritas. Já veio falar? O Pierre Guetin Le Marie, ele se interessou por um americano, um fotógrafo, que dizia que ele tirava fotos de espíritos. E o Pierre Guetin Le Marie achou que era verdade aquilo. Então, qual é o personagem? O Nicolau tirava uma foto do Nicolau e aparecia aqui do lado algum ente querido do Nicolau. Opa, é uma nova forma de comunicação espiritual.
tiravam foto da Amélie Goudet e aparecia quem do lado dela? Allan Kardec. Então ele começou a divulgar na Revista Espírita a possibilidade de ter as fotos com espíritos e pessoas queridas. E detalhe, era só pagar. Era só pagar, você pagava. Bom, um juiz descobriu que aquilo era fraude e processou Pierre Lemarie, processou o fotógrafo e processou a Amélie Goudet. Pela idade da Amélie, ela foi deixada de lado. Mas o livro do Emílio conta o que fizeram com ela, o que o juiz falou para ela. Ela tinha 80 e poucos anos de idade. E o fotógrafo, ele conseguiu dizer que era fraude, realmente ele confirmou que era fraude, foi liberado e foi para a Bélgica. E quem ficou preso? Pierre Lemarie, ficou 1 ano preso. Ele voltou e a sociedade continuou dando as atribuições para ele de secretário-gerente da instituição. Olha o que Lemarie, logo ao assumir a sociedade, o que ele falou. Ele queria dar receptividade na Revista Espírita a teorias alheias ao Espiritismo. A Revista Espírita ia passar a dar em suas páginas assuntos relacionados a teorias fora do Espiritismo, teorias ocidentais, teorias orientais. O teosofismo é uma Madame Blavatsky, que é uma parte dela. E outra coisa que ele colocou no comunicado, queria que houvesse remuneração. Isso está na Revista Espírita, em setembro de 1871. Em 1872, olha, isso daqui ninguém sabia, a Simonique descobriu. Em 1872, no dia 19 de dezembro, foi entregue um exemplar do Ministério do Interior. Exemplar não, foi, isso aqui é uma informação, ó, agentes, 2.000 unidades, uma nova edição da Gênesis, no dia 19 de dezembro de 1872, para imprimir. E no dia 23, ó, 19, 23, depósito legal, isso é o depósito legal, número tal, 23 de dezembro de 1872, da 5ª edição da Gênesis. Se eu tinha um novo depósito legal, significava o quê? Houve mudança em relação às 4 primeiras. Então, essas seriam evidências que ela descobriu com relação a isso. Aí o depósito legal. E o detalhe que tem, ó, essa aqui é a primeira página da Gênesis, 5ª edição. 5ª edição. Vocês lembram que quando o Kardec lançava, sempre tinha o ano? Esse aqui não tem o ano. Então as pessoas não sabiam que tinha sido 1872. Nós soubemos agora, com o trabalho que ela fez, de fuçar essas informações na Biblioteca Nacional. E outra coisa que aparece aqui, ó. Olha aqui, ó. Revisada, corrigida e aumentada. Quem fez isso? Se Kardec desencarnou em 1869, 31 de março, isso é de 72, e pelos levantamentos dos documentos, as 4 edições dele foram feitas antes de desencarnar, não foi Kardec que fez isso. E aí aparece o seguinte, o que comentamos aí. Não houve nenhum comunicado na Revista Espírita. Vocês podem pegar as revistas espíritas de janeiro de 1868, fevereiro e março. Kardec sempre vai colocar na última página a informação. Mandamos imprimir tantos exemplares da Gênesis. Mandamos imprimir tantos exemplares. Ele sempre comunicava o que ele estava fazendo com relação aos livros da codificação. Interessante que aqui, apesar de ter sido publicadas outras obras e aparecidas essas informações na Revista Espírita, nada foi comentado da 5ª edição. Muito menos qualquer explicação sobre as modificações. Deixou passar em branco. Ó, mais de 3 anos depois que Kardec desencarnou, houve uma publicação silenciosa, 100 anos de publicação, revista corrigida e aumentada. Aí, como Gabriel Delane
Leon Denis, eles perceberam que a revista espírita estava completamente diferente do conceito inicial da semana de 5 a 11 de novembro, sexta semana de estudos espíritas de Leon Denis. Com esse bigode vai para lá na imagem dele. Está o cartaz ali, inclusive, com esse bigodão. Esses espíritas estavam insatisfeitos com a revista espírita e com a sociedade anônima e continuadora das obras de Kardec. O que eles fizeram? Eles fizeram juntaram 400 centros espíritas da França e fundaram a União Espírita Francesa, e além disso eles lançaram uma nova revista mensal para contrapor com a revista espírita. Essa nova revista chamava o Espiritismo e seria a maneira de estar divulgando as ideias de Kardec. Esse senhor, uns têm bigode, outros têm barba grandona, né? Esse senhor era de Lyon, Henri Sauce. Ele tem um livro que é a biografia de Kardec, ele escreveu. Ele, num dos eventos que ele participou, ele ouviu uma pessoa que seria amigo de Pierre Guetin Lemarie, e esse amigo de Lemarie disse o seguinte, que quem fez as mudanças na gente foi Lemarie. E o Henri Sauce, ele foi atrás. Deixa eu ver aqui que ele está aqui. Ele foi atrás e começou a verificar a edição antiga que ele tinha. Não a quinta, anterior. E ele descobriu o seguinte. Ele viu o seguinte. 11 alterações parciais. Comparando a quarta com a quinta. 50 alterações de acréscimo. Retirada de 65 frases, temas, tópicos. Ou seja, 126 passagens alteradas, acrescentadas ou suprimidas. Sem contar, isso aqui é uma coisa, sem contar os números dos parágrafos que foram mudados e lugar. Quando você compara uma com outra, de repente você tem assim, o parágrafo que estava aqui foi colocado lá para cima ou anteriormente. Ou seja, alterou a sequência e o contexto em que estava sendo apresentado aquilo lá. Outras coisas eram realmente modificadas. Um aspecto de grande modificação no capítulo 15. Capítulo 15 é sobre os milagres. É todo ele sobre os milagres. E o último tópico lá é sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Na quarta edição tem 68 itens. O capítulo 15 tem 68 itens. Na quinta edição tem 67. E na quinta edição foi retirado o item sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. O item inteiro. Foi retirado. Então, o tópico na quarta edição e na quinta é o desaparecimento do corpo de Jesus. E esse item foi retirado. Ou seja, você está lendo a quarta edição, tem um começo, meio e fim. Você lê a quinta, tem um começo, tem um meio e não tem um fim. Porque o fim é que Kardec inclusive dizia na quarta edição o seguinte: não é tão importante saber o que aconteceu com o corpo de Jesus. O mais importante é saber sobre os seus princípios morais. Do que ficar especulando o que aconteceu. Se roubaram, se não roubaram, se foi uma materialização, se foi desmaterialização. Isso é o menos importante. E ele dizia isso na quarta edição. E na quinta não é dito nada. Então você, ao ler a quinta edição, fica sem saber qual que é a opinião de Kardec sobre isso. Só que esse aspecto tem associação com o rostendismo. Aí vem a ideia, o interesse de retirar esse artigo do coisa. Isso é o que a Rissoce diz, né? Se ela ele mandou uma carta para essa sociedade anônima lá do Pierre Guetin Lemarie, né? Se Kardec tivesse ele mesmo feito essas modificações tão consideráveis que constituem quase uma nova obra, ele nos teria dado a conhecer. Para essas edições, revistas, corrigidas e aumentadas, ele teria escrito um novo prefácio, como fez para o Livro dos Espíritos. A posição dele nesse processo. Além desse aspecto de mudança,
tem um aspecto moral e legal. Olha aqui o que diz a lei. Qualquer alteração, substituição, edição ou remodelação em seu conteúdo torna diferente do originalmente pensado. E com isso a mutila, ferindo a integridade. Nós não temos legalmente poder de alterar a obra de alguém que já morreu. Para alterar a obra eu tenho que ter uma autorização dele para fazer a mudança. Não posso alterar. Não posso alterar. E todas essas aqui foram alteradas sem autorização de Kardec. Sem autorização de Kardec. Não há registro, né? O único que a gente conhece é o que ele depositou legalmente em 1868. Além do aspecto dizer que não prejudica a obra, mas fere a integridade. Então, existem casos de erros doutrinários, além do aspecto moral. Então, legalmente, o Ministério Público poderia agir com relação a todas essas editoras, que ele traduz aqui em edição, querendo ter a autorização de Kardec para as mudanças no livro que ele deixou. Então, acho que não vai acontecer isso, né? Em resumo, eu vou entrar depois nos exemplos. Os documentos oficiais do governo francês mostram que a impressão das 4 primeiras edições, todas com igual conteúdo, e o depósito legal ocorreram durante a existência física de Kardec. A 5ª edição foi em dezembro de 1872, quando Kardec já tinha desencarnado. As 4 primeiras foram, todas elas, publicadas com a supervisão de Kardec, porque estava encarnado, e a 5ª foi publicada pela Sociedade Anônima. Apesar da Méniboudé ser uma das responsáveis pela sociedade, ela não tinha voz ativa nesse processo. Nas 4 primeiras edições, Kardec sempre coloca o ano em que ela é publicada. Na 5ª edição, não tem informação de ano. Agora é fácil a gente olhar a 5ª edição e lembrar que é de 1872. Mas naquela época não sabia. Mas quando isso foi publicado? Isso aqui foi feito a partir das revisões de Kardec. Não tinha prova nenhuma. As pessoas passavam por cima do processo. Que também diz de passagem. Qual que é o livro menos lido pelos espíritas? A Gênese. Esse é o livro menos lido. Esse é o livro menos lido. Ele divulgou, publicou informações na Revista Espírita até a 4ª edição, e a 5ª ficou tudo no silêncio, ninguém quis se manifestar para fazer alguma pergunta sobre as mudanças que aconteceram. As 4 primeiras, com certeza, são de Kardec, e um amigo de Leomarie disse que ele foi quem modificou a 5ª edição, que provocou a ida do Henrique Souza para trás dessas informações. As 4 primeiras, elas têm conteúdo com base em Kardec, e a 5ª edição tem alguns erros doutrinários nesse processo de revisão, ampliação e modificação. As 4 primeiras respeitam o direito moral, a integridade da obra, sendo que a 5ª não. Por quê? Porque não há nenhuma autorização de Kardec para que ela aconteça. As 4 primeiras têm a fidelidade doutrinária com relação ao espiritismo, e a 5ª tem alguns aspectos preocupantes com relação aos erros doutrinários. Existem muitas dúvidas com relação a 5ª, não existem provas. A gente sabe que uma das alegações que apareceram pela Sociedade Anônima para provar que Kardec foi o responsável pelas modificações, algumas mensagens mediúnicas recebidas por pessoas na sociedade dizendo que Kardec, havia a recomendação de Kardec revisar a Gênese, e rapidamente. Hoje em dia, nessa livraria que a menina descobriu que tinha as coisas, foram descobertos mais de 700 documentos de Kardec. Inclusive tem manuscrito dele, tem mensagem mediúnica, mensagem dele, Kardec, dizendo que ele ia fazer a revisão da Gênese, mas não apressadamente. Então, se ele mandou imprimir em fevereiro de 69, 2.000 exemplares, em fevereiro, e desencarnou em março de 69, ele não teria tempo de fazer as revisões necessárias e a alteração da Gênese.
o que seria num prazo muito curto. E ele dizia que ele não precisaria ter pressa para fazer aquilo. Aí é uma resposta que a sociedade deu para o pessoal da União Espírita Francesa. E aí, qual o conteúdo definitivo? Novamente a informação. O definitivo é a quarta edição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Essas aqui são todas a partir da quinta. Inclusive essa daqui tem uma coisa, eu vou mostrar para vocês, uma coisa muito interessante, que aí dá nó ainda. Não consigo entender. Se vocês entenderem, vocês me explicam. Mas vamos lá. Eu vou, deixa eu ver aqui, vou fazer um teste com vocês. Vou mostrar três pontos de diferença. Alguém quer ver a agência do Salvador Gentili? Eu vou indicar o local. O primeiro ponto, Sônia, lê para mim aqui. Você tem ideia mais ou menos do prazo? O pessoal tem horário. Não, é 10 minutinhos. Qual que é o limite? 9 horas. 9 horas. 10 minutinhos, pode ser 10 minutinhos? Pode. Peguem capítulo 14. Primeiro item. Tem um dos marcadores de página. É o segundo marcador de página. Segundo marcador de página. Capítulo 14, item 1. Vai ler texto de feio. Eu quero que você leia. É só o item 1, tá? É o segundo parágrafo do item 1. Quando ela vai ler aqui, se vocês perceberam alguma coisa diferente, vocês levantem a mão, tá? Na hora que tiver alguma coisa diferente. Segundo parágrafo. E é o seguinte, ó, como são tradutores diferentes, alguma palavra vai ser diferente, mas é a básica mesmo, tá? Vamos lá, Sônia. Capítulo. É o segundo aqui, ó. Item 2. 14, item 1. É o excluídos. Isso. E aqui de baixo, ó, item 1 aqui, ó. Ela vai ler para vocês. Mas suspender isso aí. Mas os fenômenos nos quais o elemento espiritual é parte preponderante, não podendo ser explicados somente pelas leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Não tem nada a ver O com item isso 1 e o aqui. item 2. Item 1. É o segundo parágrafo do item 1. Depois da matéria. Opa! Mas os fenômenos nos quais o elemento espiritual, se é elemento espiritual, é parte preponderante, ele está dizendo assim, se o elemento espiritual é parte preponderante, não podendo ser explicado somente pelas leis da matéria. Da natureza. O que é certo? É da matéria ou da natureza? Aqui está da matéria. Aqui da natureza. Natureza? Natureza, né? Eu tenho certeza que é natureza. Vamos pensar o seguinte, ó. Se o elemento espiritual não puder ser explicado pelas leis da natureza, ele pode ser explicado por quê? Ou, se o elemento espiritual não pode ser explicado pelas leis da matéria, está correto. As leis espirituais vão explicar. Se o elemento espiritual não pode ser explicado somente pelas leis da natureza, o que explica é sobrenatural, por definição. Tá certo? Então, a quinta edição está natureza. E a quarta edição está matéria. E aí que eu fiquei. Aqui é a edição da matéria, né? A tradução dessa é quinta. Olha como acontecem essas coisas, né? Se é a tradução da quinta, aqui deveria estar natureza. Está matéria. Se está matéria, alguém mexeu. E não podia mexer. Porque comparou com a quarta. Mas se comparou com a quarta, já sabia que a quarta era certa. Ou tinham descoberto que tinha um erro na quinta. Por que não divulgaram que tinha um erro na quinta? Eles tentaram consertar o Só. Sem avisar. Só, sem avisar. Capítulo 15. Eu já pensei. Capítulo 15 é o último dele.
capítulo 15. O último item? É o último. Aquele 67? Isso, 67. Fala dos milagres aí. Quantos itens tem nas edições de vocês aqui? 67. 67. Quanto é? 68. 68. Esse aqui é a. Foi o que tirou, né? É o último item. 67. Leia o começo da 68. Começo da 68. Acompanha aí. Então vamos ter. Acompanha o 67. Vocês acompanham o 67. Ela vai ler o 68 aqui. Só comendo. Essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus Está batendo com vocês? não é nova. No século IV, Apolinário de É 15. Laodiceia, Último item. chefe da seita Capítulo dos 15. apolinaristas, Ou seja, o que é 68, Ué, Pra mim tá igual, é 67 aqui. mas aqui é 68. É que foi retirado. O item 67 daqui foi retirado. O 67 aqui, assim, em que se transformou o corpo carnal? Não está aí. É um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, salvo, por hipótese, pela falta de elementos suficientes para assegurar uma convicção. Aqui ele vai explicar, no conceito de Kardec, o desaparecimento do corpo de Jesus. E ao retirar esse item, entra o aspecto do rustenismo. O rustenismo foi um senhor, que era um advogado de Bordeaux, 1861, tempo de Kardec. Ele trabalhou com uma médium. Lembra que Kardec, o trabalho de Kardec é controle universal dos ensinos dos espíritos. Quando um assunto é verdadeiro, pipoca com diferentes médios, diferentes locais. O Rustem, ele com uma médium, Emelie Collignon, ele traduziu, ela recebeu um catatal de 2.000 páginas, segundo ele, Rustem, comunicação dos evangelistas. 4 evangelistas. E ele escreveu um livro chamado Os 4 Evangelhos. Os 4 Evangelhos é um cisma que tem no movimento espírita, porque tem uma entidade que gosta muito dos 4 Evangelhos, que é a FEB. Doutrina docetista do século IV, que dizia o seguinte: Jesus não teve corpo físico. Jesus não teve corpo como o nosso. Então Jesus mentiu. Fingia que sofria. Inclusive, foi brincadeira da Virgem Maria dizer que ela gerou Jesus Cristo. Jesus, pela capacidade que ele tinha, isso é que os docetistas dizem, pela capacidade, pelo espírito evoluído que ele é, não poderia ser gerado num espírito inferior, num corpo inferior. Então, Jesus não foi concebido, não foi carne e osso. Sendo assim, eles dizem que tem um corpo fluídico. Então ele não teve dor nenhuma. Aquele guarda-cruz foi brincadeira, ele estava enganando a gente. E tem um detalhe pior ainda. A base do Espiritismo é a reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade que a gente tem de crescimento. Os docetistas, eles entendem o seguinte: existe possibilidade do Espírito não precisar encarnar para evoluir. O Espírito, ele evolui em linha reta. Não precisa de encarnação. Só que a encarnação é a demonstração da nossa evolução. Eles acham que Jesus Cristo é um espírito que nunca encarnou. Ducetista. Que teve DOCE, teve um bispo na época, século IV, que teve um dos concílios lá, que ele falou: Jesus tinha um corpo fluídico. A igreja foi contra. E esse Mustang, ele era adepto. Ele era adepto. Ele começou a interferir na revista espírita, porque tinha dinheiro. A herança dele ficou por um continuador de suas obras. O interesse era praticamente o poder só, né? Porque não sei se era a igreja que estava junto com ele, né? Uma coisa Não sei, parece que sempre. Mas qual seria o interesse, né? Encarnações de espíritos muito católicos, porque tem muita coisa assim. Eu falo, todas as vezes que você vê assim um texto espírita falar Nosso Senhor Jesus Cristo, toma cuidado. Porque quem fala Nosso Senhor Jesus Cristo? É católico. Nós falamos Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso irmão, o Espírito Superior, exemplo, guia e modelo da humanidade. Ponto. Nosso Senhor Jesus Cristo é a concepção católica. Eu não estou metendo ponto católico, mas não preciso falar isso de Jesus. Existe toda uma concepção que os tentistas
querem trazer isso, o aspecto exclusivamente evangélico. E depois tem um caso do Brasil, coração do mundo, para o evangélico, não vou falar aqui, não. Bom, só para... Aqui nós fizemos uma nota oficial e só um finalzinho assim. A gente, como usa, a gente gostaria que houvesse encontros, seminários e outros meios de interação com os dirigentes e colaboradores das instituições, objetivando o esclarecimento sobre os fatos históricos e documentos que justificam a adoção da quarta edição francesa e suas respectivas traduções dessa obra como referência. Essa é a base para a gente. E ao comparar, a gente vai descobrir muitas coisas, inclusive no sentido da gente questionar realmente o que significa o Espiritismo. Não é só pela diferença. O Espiritismo, ele estabelece, Deus não castiga ninguém, nós não estamos aqui para pagar nada, mas simplesmente como lei da natureza, nós, para que possamos evoluir, nós temos que demonstrar que nós somos diferentes de situações anteriores. O dia que a gente descobrir a dor ou o sofrimento nos leva a galgar posições superiores, a visão que a gente vai ter da dor vai ser completamente diferente da que tem hoje. E hoje a gente diz o seguinte: quando a gente reza o Pai Nosso, livrai-nos de todo mal, é assim, não faça com que eu sofra nada, mas o sofrimento é que nos leva à perfeição, que nos leva ao crescimento. A visão nossa de dor, de sofrimento, de dificuldades, é aquela assim: se eu tiver na minha vidinha e não acontecer nada disso, eu estou bem. Mas aí eu vou ter que perder a chance que eu recebi de vir aqui para passar por essa dificuldade. Dificuldades do país. Muita coisa que aconteceu lá no século XIX pode estar acontecendo hoje aqui no nosso país. E não podemos ficar passivos esperando que os espíritos façam aquilo que é de nossa competência. O espírito não vai fazer nada por esse país, quem tem que fazer isso por nós. Não adianta ficar parado esperando que o espírito faça alguma coisa lá. Não, nós temos que fazer. Só com as nossas ações que o país vai ser diferente. Não é pelos espíritos. Os espíritos não vão interferir. Porque se eles interferissem, eles vão interferir no aspecto mais importante que a gente tem. É o nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio. E eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, porque eles estariam contrariando a lei da natureza. O espírito nenhum contraria a lei da natureza.